Revista do Meio-Dia. Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, Frederico Garcia Fernandes nos apresenta o conceito de ficção e expõe o romance A Ocupação, de Julian Fuchs, além dos diálogos do autor com o escritor moçambicano Mia Couto. Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar. De uma perspectiva etimológica, a palavra ficção vem do latim fingere, que significa fingir, modelar, criar, inventar. Mas veja bem, ficção e mentira não são as mesmas coisas. A ficção não é um oposto de verdade. Muito pelo contrário, a ficção ela é uma parasita da realidade. Ficcionalizar consiste num trabalho de modelar a realidade. E notem bem a semelhança aqui. A palavra dedo em inglês, finger, tem o mesmo radical que ficção. A ficção é o fato que é dado ao trabalho de seu prestidigitador, ou seja, aquela pessoa que trabalha com os dedos. Um ilusionista faz questão de deixar pistas para demonstrar que os fatos com os quais lida na obra são realmente verdadeiros. Como se o livro fosse, portanto, baseado numa história real. Essa é uma das características do romance do escritor Julian Fuchs, A Ocupação. Trata-se do quarto romance do escritor que teve grande projeção com o livro A Resistência, vencedor dos prêmios Jabuti e Portugal Telecom. A Ocupação apresenta o mesmo narrador de A Resistência, sendo que, se no primeiro há um mergulho do narrador Sebastian na vida de seu irmão, contextualizado na ditadura argentina, o segundo divide-se em 3 núcleos principais: a gravidez da esposa Fê, o convalescimento de seu pai, as histórias dos ocupantes do Hotel Cambridge, em São Paulo. Os 3 núcleos aproximam-se da vida do próprio escritor, a ponto de as máscaras da persona caírem e revelarem a própria pessoa por detrás da narrativa, como se pode perceber numa passagem bastante elucidativa. Pai, eu vou ter um filho. Que notícia linda, Julian. Obrigado por me dizer. Obrigado a você, pai. Mas aqui você me chama de Sebastian. A narrativa é carregada de um tom lírico e político, alcançando um aprofundamento existencialista. Um dos pontos altos é a troca de cartas entre o autor, fantasiado de protagonista, com o supervisor da obra, o escritor moçambicano Mia Couto, um outro truque de modelar a realidade. Nessa passagem há uma reflexão bastante contundente sobre a literatura, em que eu transcrevo 2 momentos. Diz Julian, ou melhor, Sebastian, a Mia Couto: Mia, meu caro amigo, mais insondáveis ainda são os ocupantes desse livro. Embora não lhes faltem nomes, Nahati, Rosa, Demétrio, Gínia, eles me contam as suas histórias, dizem coisas tão fortes que às vezes turvam os meus sentidos e eu já não sei quanto assimilo e, sobretudo, não sei o que lhes devolver, não sei como retribuir. Nenhum homem é homem se não for a humanidade inteira. Isso foi você quem escreveu. Quando li essa sua frase tão verdadeira,
razão de ser de quase toda a literatura, pensei que eu poderia ser a humanidade inteira se escrevesse com sinceridade e justiça. A literatura era essa quimera. Poderia restituir algo da humanidade que perdemos. Não provam isso tantos dos seus livros? Mas a justiça não existe em parte alguma, parece. Agora, só consigo sentir que preta é a humanidade inteira e está presa. A humanidade está presa. Passou 3 dias com fome e com sede num calabouço escuro, ouvindo os piores impropérios. Essa mulher não seria uma mulher se não fosse a humanidade inteira, não é? Mas por que não choramos com ela? E seu amigo, do outro lado do Atlântico, Mia Couto, lhe responde: Caro Julian, é sobre essa capacidade de renascer que te quero falar. A minha infância e adolescência foram moldadas por um regime cruel, onde fascismo e colonialismo se alimentavam mutuamente. O meu pai foi detido pelo regime fascista e, a seguir, foi lançado no desemprego. Quando regressava dos interrogatórios, ele trazia apenas notícias das aves que tinha visto no caminho. Nunca nos entregou um lamento, uma injúria, uma menção aos que humilharam. Branco numa nação colonial, jornalista numa terra analfabetizada, poeta num tempo de cinzas. Os outros, a grande maioria, eram verdadeiramente deserdados e a profissão que tinham era sempre menos que a raça com que nasceram. Nunca, porém, o meu pai fez uso de qualquer desses involuntários privilégios. A única arma que invocou como proteção foi a poesia. Tão poderosa seria essa arma que justificava que ele, homem pacato e recatado, causasse medo aos criadores do medo. O livro de Julian Fuchs é um ensinamento de resistência. A vida como ocupação do ventre, as histórias de ocupação do Hotel Cambridge como lições de sobrevivência, a ruína do corpo e a sua desocupação como uma metáfora da morte. A poesia da ocupação reflete a forma como estamos no mundo e também como modelamos nossas personas e ficcionalizamos nossa própria realidade. Esse foi Julian Fuchs e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária. Literatura viva, palavras para sentir e se conectar.